Meus maravilhosos. Bora, cara, bora começar mais um Multimix. Muito prazer, eu sou o Capu e todos os dias às 5 horas da tarde temos encontro marcado no canal Multi RS e também na TV Cultura. Portanto, é o que eu sempre digo, bota o teu celular pra despertar, pelo amor de Deus, pra não perder o programa, cara. Mas se por algum acaso perdeu, assim, tava lá viajando e tal, calma, você pode ver os bastidores e extras do programa aqui, ó, no Instagram, instagram.com/canal MultiRS. Não satisfeito, você pode ver daqui a 42 anos em Júpiter. Por quê? Tá no YouTube, cara. Todos os programas estão no YouTube, direto, completaço pra tu curtir, no youtube.com/canal MultiRS. Combinado? Estou meio porque o programa de hoje é um programa mais assustador, tá ligado? Porque hoje é dia de falar sobre o Café Mal Assombrado por aqui, que é um espaço muito irado e que eu já comentei com eles aqui nos bastidores, que eu bati na trave umas 3 vezes de lá e não consegui entrar por algum motivo. Portanto, eu acho que realmente ele é mal assombrado. Mas eu vou descobrir hoje o porquê que esse café é conhecido assim com o André e com a Martina. Bora de vinheta, bora lá. Palmas para o casal mais mal assombrado de Porto Alegre, cara. André e Martina, obrigado, cara. Obrigado por terem vindo. Imagina. E assim, todo mundo sabe que o café existe, mas algumas pessoas, tal qual este amigo aqui, não conseguiram ir ainda. Então a dúvida é, por que um café mal assombrado? É mentirinha? É brincadeirinha? Ou temos um fundo de verdade nisso? Então, tudo começou com as caminhadas Porto Alegre Mal Assombradas, caminhadas, tá. né, que a gente faz pelo centro histórico ali, contando as lendas, as histórias macabras que tem nessa cidade. E não são poucas, né? E não são Boa. poucas. O moleque tem várias, né? Muito. E aí, acho que o André também pode falar um pouco mais sobre a caminhada, a grande pesquisa que ele tem de vida, assim, sobre esses casos. Mas aí no final, né, de cada caminhada, depois de 3 horas, o André contando todos esses causos, assim, a galera ainda ficava, assim, querendo mais, sabe? Querendo saber onde que eu encontro esse livro. Nossa, eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. Nossa, eu nasci aqui, nunca tinha visto e tal. E aí a gente sentiu uma necessidade, assim, de ter um lugar físico, assim, pra Sim. reunir essa galera e também pra reunir essa literatura que conta essas histórias e pra ter um lugar em que tu vai lá pra saber sobre isso, sabe? Porque não existe, assim, um museu sobre isso em Porto Alegre, nem nada, né? Um espaço pensado assim, para exato. histórias assim, né? Isso. Exatamente. Londres tem do Jack Stripador, na Espanha tem das bruxas, tem o Museu da Inquisição, tem o Museu da Tortura. Vários lugares já lidam com as suas mazelas, são histórias pesadas, né? Mas de forma, talvez até de entender o passado, saber como é que as pessoas chegaram naquela resposta, naquela época. Então, é isso, olhar a sombra no fim de olhar para a luz. Não é uma ideia tipo de reverenciar os assassinos. É uma coisa macabra, assim, Não, já vamos não, dar não, de moral. forma Né? alguma. Cara, parece uma casa de vó, assim, abandonada. Total. Então, tipo, parece... Aí tá, essa é a confusão das pessoas. Uma coisa é uma casa mal assombrada, uma coisa é uma casa que foi tomada pelo mal. Por exemplo, o Scooby-Doo. Entendi. O Scooby-Doo, ele não... Se ele sabe... Agora tu veio na referência boa. Vamos lá. Scooby-Doo me pega. E tem aquele ritual do passar a noite na casa. Sim. Cara, a casa é uma casa normal. Assustadora, tem elementos que tu não sabe o que é, uma cadeira vazia, uma mesa posta, não tem ninguém ali. Então são elementos assombrados. Se a casa estivesse impregnada pelo mal, estaria os bichos... Ninguém entra na casa. Claro. Entendeu? Então essa é a É questão. uma casa astral, mas que fala sobre histórias. Exato, cara. E o que são fantasmas? Fantasmas são memórias. A Peach já tinha, Renato. Não são só memórias. Mas fantasmas são memórias, cara. Então, por exemplo, às vezes eu sou gótico de Porto Alegre, daí minha avó falava assim, tipo, por que tu fica com esses temas, falando essas coisas e tal? E ela não percebe que todos nós somos assim. Por exemplo, eu fui sentar na cadeira do meu avô, que já tinha falecido. Sentei na cadeira, ela dizia, não senta na cadeira do teu avô. Esse meu avô não tá mais aqui há 5 anos. Quer dizer, a cadeira Deixa eu ainda reverenciar o vô também, estando aqui também. É uma maneira de também... E a cadeira exaltar o dele velho. ainda. Claro. Entendeu? Mesmo depois de morto. Então, isso é muito fantástico. Mas como é que tu caiu nesse assunto, cara? Como é que tu caiu com esse tema? Por que tu criou uma afeição por esse tema? Pô, porque como compositor, eu sou vocalista da banda Liter, uma banda de underground de Porto Alegre. Então, tipo, pra compor, tu precisa pesquisar, ver as coisas e tal. E eu sempre achei fascinante, cara. E só não tinha feito um tema ainda assim, porque achava que isso ia me deixar uma coisa muito regional e não ia ter expansão. Tanto que eu lancei um disco chamado Caso Real, que eu vim aqui várias vezes na Umbra, falar sobre as cartas de Dom Pedro I para Domitila. Pô, isso levou a gente para Portugal, Paris, tudo. Só que, cara, eu sou muito apaixonado por Porto Alegre. Eu amo Porto Alegre. Daí isso não... Camiseta também te entrega. Eu te entrego um pouco. Cara. Eu acho fantástico até os prédios decadentes, eu acho lindo, cara.
Eu acho real, às vezes, sabe, a fumaça melhor que o oxigênio. Eu acho Porto Alegre uma Gotham City, assim, sabe? Eu acho isso fantástico. Tá pior, cara. Porto Alegre poderia muito ser o nosso Batman. O nosso Batman também, né? Ali na Redenção. Meio quebrado o nosso Batman da Redenção ali, né, cara? Aquilo foi muito legal. Mas enfim, mas eu acho Porto Alegre tem um aspecto muito sombrio, mas ao mesmo tempo ele é inspirador, sabe, cara? E isso é real. Porque quando tu olha só pra luz, cara, e tu cheio de defeito que é, cheio de preocupação, cheio de ansiedade, tu olha pra aquilo, o cara não te identifica. Mas quando tu descobre que a cidade tem mazelas, tem coisas que estão... que nem tu. Cara, aí vem a identificação do gaúcho, aí vem onde tu pega uma coisa que pra ti é muito simbólica, Sim. sabe? Então, é isso, cara. O gaúcho ama, por exemplo, o Porto Alegrense ama o pôr do sol. E o que é o pôr do sol, cara? É o crepúsculo da noite. É a chegada das trevas, a escuridão. E aí à noite todo mundo se vira, cara. Aí Porto Alegre tem outra noite. Ah, mas essa cabeça é muito pensante. vai longe, né? Vai longe. Negócio, É cara. Peixes. Que loucura. Agora é o seguinte, com esse espaço aqui pensado, como é que vocês acharam elementos que lembram a questão mal-assombrada? Como é que compõe um espaço desses? São referências às histórias? São coisas que dão a entender que tem alguma coisa ali? Como é que funciona isso? Sabe que é curioso isso, que às vezes chega alguém que, enfim, não é muito desse universo gótico e dos filmes de terror e tal. E de terror psicológico, né, também. Sim. Eu digo aqui. E a pessoa chega e diz assim, eu esperava aqui ver, sei lá, uma cabeça decepada, um sangue espalhando pela parede e tal, sempre tá com coisa do bolso Mas a galera que é do gótico, a galera que já conhece as referências, entra lá e entende o mal-assombrado que tem lá, sabe? Pira, assim. Legal. Porque é justamente só aquela meia luz ali, cara. Exato, já dá um ruim. E tem coisa mais assustadora que tu chegar na casa da tua avó, ou tia-avó, ou uma casa antiga qualquer, e ter uma imagem religiosa, sabe? Tu fica assim meio... Tu cheio de culpa. E tu cheio de culpa, assim. Eu na minha adolescência, com 12, 13 anos, quando eu tava me descobrindo, cara, eu chegava na casa da minha avó, tinha uma imagem da Virgem Maria me olhando no olho, parecia que ela sabia tudo. Cara, a minha avó tinha um quadro na sala, nunca vou esquecer, cara, e pra mim era muito assustador, porque ela tinha dois bonequinhos. Ela tinha um cinzeiro, que era um menininho com a boca assim pra frente. Ah, pode crer. Mas todo mundo tem isso aí. Cara, ficava eu não sei porquê, eu tinha pavor daquele bichinho, tá ligado? E além disso, ela tinha um quadro que era bem isso. Aonde eu andava, o quadro aqui, ó. Olha, exato. Guerreiro. Então, a lembrança que eu fiquei da casa da minha avó não era o quão legal era a casa, os cachorros, o café. Era o quadro, maldito. Entendeu? Então, essas referências, não precisa ser um filme de terror ou uma história verdadeira de alguém que... Cara, é só uma referência que te faz sentir aquela... Exato. Sabe, aquela inquietude assim de não, só um pouquinho. Aquela dúvida. O mistério. Tem mais alguém aqui? Cara, isso é exato, essa é a pergunta. Cara, quando eu morava, olha só, isso pra mim foi muito simbólico quando eu tinha 10, 11 anos, tava no colégio. Eu morava no Sarandi, tinha um edifício e do lado tinha uma casinha verde onde morava uma senhora sozinha. Tá. E eu menti pros meus colegas, sabe essa casa aí? Essa casa é mal assombrada. Assim que começa as histórias mal assombradas. Assim começa. É a galera que pega e começa a inventar umas historinhas pros outros, tá ligado? E aí o cara vai acreditando. E tá aquele, sem saber exatamente o que era isso, inclusive. Cara, no recreio, 13h30 da tarde, uma guria chegou pra mim e falou: André, sabe aquela casa do lado do teu prédio lá? Sabia que ela é mal assombrada? A mentira é que eu inventei 3 horas antes chegou em mim, cara. E no outro dia eu tava indo pro colégio de um bolo. E assim foi durante um mês, um bolo de pessoas na frente da casa. Cara, e o que é isso, na verdade? A gente, quando é criança, a gente não tem vocabulário pra interpretar o que significa aquilo. Tá. Mas aquela senhora sozinha que morava naquela casa, que ela representa? A finitude, o abandono, a solidão, melancolia. Sim. É pra onde a gente tá indo. E quando a gente for mais velho, quando chegar na idade dela, eu vou estar sozinho? Cadê meus amigos? Cadê minha família, meu companheiro? Entendeu? Então, tipo, são muitas perguntas que o teu consciente ainda não consegue fazer, porque tu não tem esse vocabulário. Mas quando tu olha pra ela, tu descobre a finitude da vida. E isso é um momento de introspecção, cara. E isso fala muito mais sobre a vida do que a morte. De aproveitar o momento, de estar aqui no agora, cara. De às vezes se desligar desse mundo corrido. Tu entra no Café Mal Assombrado, tu entrou no túnel do tempo. Tu tá lá aproveitando, lembrando aquelas imagens, com frases, milhares de poemas do Mário Quintana falando sobre a morte. Milhares. E tu te lembrar, cara, que a vida é finita e que ela vai acabar. Então aproveita, toma um cafezinho com teu amigo. Mas quem é que procura o Café Mal Assombrado? A galera que vai pra se divertir? Ou a galera que já tá um pouco mais introspectiva? A galera que vai por curiosidade? Como é que é a galera que frequenta esse espaço? Olha, eu acho que é de tudo, de né? Tudo, curioso. Mas tu vê no canto, assim, uma galera às vezes também assim, bate. Não, tem gente que entra e sai, cara. Tem gente que literalmente entra e sai, fica só na rua. Tem gente que não se sente à vontade.
Mas a maioria... Mas é do jogo também, né? É do jogo, eu adoro. também. Eu adoro, significa que tá cumprindo o propósito. É. Porque também essa casa, ela é muito especial. Essa casa é uma casa de 1915. Me fala agora do espaço físico. Ela tá numa rua muito emblemática, que é a Rua do Arvoredo, né? Onde aconteceram os crimes da Rua do Arvoredo. Que foi um casal em 1863 fazendo linguiça de carne humana, enfim, foi uma história muito impactante. Isso não em é Porto um Alegre. conto, não é um filme, Não, é uma não, história não, real, é fato. A gente só não tem certeza se foi feita linguiça dos cadáveres, mas as pessoas foram mortas, tem todo o inquérito policial, houve os assassinatos, tudo isso é ok. Tá? A casa não é exatamente a casa de onde, porque ninguém sabe onde foi essa casa. Pode ser, então. Pode ser, mas o mais provável é que seja atrás do antigo cemitério que hoje é a Cúria Metropolitana. Ah, tá. Né? Então ali seria o cemitério de Porto Alegre. Do lado do poço, hoje é as casas de bomba ali, do lado tinha um poço. Pô, cara, que cidade mais macabra que isso? O necro churume do cemitério descia, pegava o lençol freático, as pessoas bebiam a água dos mortos. No centro, no coração da cidade. Olha que maravilha. E aí, pô, e sem dizer que era a coisa mais natural tu ver os corpos pra fora, porque eram covas de 3 palmos, cova rasa. Então, olha o clima da cidade, cara, que troço fantástico. Se digaram um pouco esses Porto Alegre, as histórias todas eram ali. Então, cara, a gente tá se tornando a rua mais emblemática, mais assustadora. Cara, a gente da Irlanda que conhece essas histórias. Do México, Que loucura. Canadá, já recebeu gente do mundo inteiro. Mas aquela casa era da família já ou tu procurou? Não, daí a Martinha pode falar, a casa da Cristina Balbão, uma mulher muito importante. Ela é uma referência, assim, nas artes plásticas, visuais e cultural também de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Ela foi a primeira mulher a entrar no Instituto de Belas Artes da URGS. É engraçado, porque antes eram só homens, né, que estudavam. E também foi a primeira mulher a lecionar lá, porque também antes eram só homens professores. Isso há quanto tempo, assim? 50, Isso foi... 60, 40, 50. Pensa, isso historicamente é ontem. Ela Tá ligado? Por ser uma ontem. conquista feminina tão Claro. recente, né? Ela é a primeira mulher Simbólico pra caramba. no funcionário do Margs, cara. Pô, simbólico pra caramba. Muito, então, O Marcos tipo... tá com uma... Teve agora, no ano passado, uma mega de uma exposição pra ela, sabe? Com todos Legal. uma mega sala, assim. Mas essa é a casa que ela morava? Isso, a casa que ela nasceu e que Nasceu ela e morreu. Nasceu e A morreu na casa. família dela então dizem que construiu. que as brincadeiras espirituais que acontecem lá é ela e os artistas que recebem ou não aqueles Mas convidados. então é uma galera de boa. Aham. É uma galera astral pra Cara, caramba. Gasparzinho, espírito Pô, de bem. Gasparzinho total. Não tem que ter... Agora, Gasparzinho. realmente, cara, vocês criaram uma ambiência que dá uma borrada. É. Dá uma borrada, sabe? Agora, como é que foi o penso disso? Eu não entro sozinho aí. Eu Eu queria fazer uma pergunta. Acredita? Vocês já entraram de noite lá sozinhos? Sim. Eu vou tranquila. Eu Eu vou só tranquila. com a Martina. Sério mesmo? Aham, Eu o só André com a não vai Martina. sozinho. Eu dei o maior berro da minha vida, cara, porque eu penso assim... Porque, cara, assim, ó... Cara, por nada. Não, porque ela lança assim... ó, Aquela cabeça que apareceu ali, tá louco? Vai ser o Pedro de madrugada. Maria degolada. Cara, é que eu... Sabe o que é a parada? A gente tem um cemitério no som. E o que acontece? Na verdade, assim, eu mais gosto de acreditar nas coisas que de fato acredito, entendeu? Eu gosto de acreditar em tudo. Se eu for num lugar e dizer, essa pedra é mágica, eu sento e rezo pra pedra. Eu adoro espiritualidade. Acho fantástico. Eu adoro mistério. Então, o que acontece? Só que daqui a um pouco eu penso assim, cara, vai que eu fico mexendo nessas coisas, daqui a pouco me acontece um troço e aí não sei... E olha só, logo no início a gente comprou uma geladeira e ela tinha uma luz neon azul. Tá, mas eu não tô acostumado com ela, era o segundo dia da geladeira. E ela tá lá no já meio. viu o cagaço. Ela tá no meio do corredor, cara. E tem muitas bonecas, tá? Se tu vê uma boneca, uma dica pra galera aí, ó. Se tu vê uma boneca na floresta, em algum lugar, nunca pegue a boneca. Porque a boneca, à noite, as crianças mortas, elas vêm brincar com a boneca. Se tu pegar a boneca, ela vai atrás da boneca. Então deixa ela lá. Deixa lá, a tendência é ela ir te achar. Tu vai ver isso agora, com 40 anos de idade. Quantas vezes não deve ter pego uma boneca de algum lugar? Tem floresta no Japão que espalharam várias bonecas. Eu fiz uma matéria sobre isso, tem uma ilha, que era uma ilha cheia de Aham, bonecas aham, e assim, e isso. o caseiro, ó, vazou madrugada, uma gritaria, Então. Tá maluco. E ela vai atrás. Mostra ali. Bom, cara, e aí, um dia eu desci, tava na parte de cima, são 2 andares, né? E aí era tarde já, mais de meia-noite, e eu pensei assim, ó, cara, eu vou parar com isso, vou criar coragem, eu já sou um homem adulto, chega. Cara, eu vou estar vou romper velho, com isso. Eu tô nem aí, eu vou ser cagado igual. Pois é, não, mas eu quis romper. Desci, cara, as escadas, e eu vou assim, corajoso, falando meio alto, assim, até me lembrei quando eu tinha 7, 8 anos, quando faltava luz, e eu tentei encarar a sombra uma vez. E aí... Tô ali, cara, quando eu olho pro lado, tá um carrinho de boneca parado no meio do corredor. Alguém botou porque ia chover e botou pra dentro do carrinho. O carrinho no meio do corredor e uma luz azul. Azul. Cara, deu o maior grito da minha vida. Sozinho. Pá! Sozinho. Por nada. Me mijei, cara, foi um troço horroroso, assim, tipo...
Cara, eu nunca tinha dado um grito tão forte na minha vida assim. E cheguei a ter faltar ar, assim. Não, se o proprietário não tem a confiança de que nada lá, melhor, de que não tem nada lá, é porque talvez alguma coisa tenha, tá ligado? Então vamos começar a se preocupar, né? Agora, vocês já perceberam alguém falar alguma coisa assim, tipo, não, sentia tal coisa, ou alguma coisa aconteceu, assim, que vocês têm como histórico da casa? Olha, eu acho que quase todos os dias. Todo dia. Alguém entra lá, cliente fala. Cliente chegar e falar assim, ó, tipo, depois que liberar aquela cadeira lá, aquela senhora tá sentada... Não tem ninguém na casa. Ninguém. Ai, meu Deus. Não, e já chegou o cliente e dizer assim, ó, aquela senhora que passou por mim, ela disse pra eu chamar ela, que ela ia entregar não sei o que, alguma coisa assim. Pra jogar tarô, não sei. Ué, que senhora, que pessoa dela disse, não, ela tava de bolinha, ela disse que trabalha aqui e tal. E não existe uma pessoa Cara, assim. e pra vocês, como é que é isso, cara? Cara, Como é que convive com isso? Como é que você dá uma volta lá dentro? Como é que faz o caixa? Não, mas a gente se pergunta também, sabia? A gente, cara, a gente é meio maluco. São quantos colaboradores lá? Deixa eu ver, durante a semana um número, de final de semana é outro. Mas durante a semana a gente fica entre 3 e mais nós 2, né? Tá, e essa galera é de boa também? De boa, mas é assim, nesse mas tom. assim, tipo, Ou roda, ninguém- quantos vocês são vivos? Por exemplo, Não. Bom, É todo cara, mundo ali tá pra tocar, não vai passar a mão assim pelo cara. Vuf, vuf. Eu nasci em 1891, nunca vi nada estranho acontecendo exatamente ali com o pessoal. Então, a galera, na verdade, todo mundo joga pro lúdico, assim, mas todo mundo vaza antes das 9, né? Óbvio, né, cara? Não, e e tu assim, fica lá meia-noite sozinho vendo Aham, Zuzu. fechando e com ninguém vai no bairro. porão, né? Ninguém vai no ninguém porão vai no da porão. noite. Tem um porão. Então, porão. Tem, que daí Cara, tem algumas coisas de estoque, nossa. Precisa, e tal, leva né? uma garrafinha, leva a garrafinha, bota lá na caixa do porão. Cara, tem de 2. Tem de 2. A cena é O cara cobra com aquele negócio de perigo com o trabalho, me fugiu o nome agora. Quando a pessoa corre com perigo com insalubridade. Não, e é do lado, tá Não, ligado? é total. Agora, a galera procura o café também pra algumas coisas, pra fazer algum ritual, coisa assim, tem um jogo do copo, algo Sim, parecido. mas a gente pediu pra não fazer isso. A galera já fez mesa Ouija lá, né? E eu acho que assim, no início também a gente. O público tava nos encontrando, a gente encontrando o público, né? Então, assim, acho que mais E no podem início entender rolou umas errado coisas também, assim, né? exato. A pouca não é Mas conforme a gente vai cortando, assim, acho que as coisas param de acontecer. A gente sabe? lida com respeito com a espiritualidade, assim, desde aquilo que a gente, principalmente aquilo que a gente se conhece. Em princípio, que a gente saiba, é um espaço lúdico. É lúdico, Espaço exato. pensado pra criar uma experiência em cima disso. Claro. Se tem alguma coisa que a gente não sabe ali, são outros 500. Exato. Exato. Cara, Agora- existe em qualquer lugar, né? A gente não sabe. certeza. A terra é sagrada, só que a Certeza. gente não sabe se nesse exato local aqui lá na Certeza terra, que tem. um antigo pajé, há 6.000 anos atrás, antes de tudo aqui, oferendou sua filha para um deus tal. Cara, todo o solo é sagrado, né? Então a gente tá num lugar lá. Só que acontece o seguinte: tu tá num lugar de espaço de comida também. Então, tipo, não dá pra alguém tá fazendo uma mesa Ouija de um lado e alguém Tomando um café. E tu lá comendo um bolinho, um cafezinho, voando mesmo. Não dá. Né? Cara, como é que é o cardápio? Tem alguma coisa a ver relacionada ao... Sim, como é que funciona o cardápio? Ele Dá uns é todo exemplos, assim. temático. O nosso carro-chefe é o bolo de sangue, né? Que amanhã não tinha fala. Que é feito com... Sangue humano. Não, mentira. Tipo B. É um bolinho red velvet, só que bem molhadinho, assim, daí Com geleia de velho. com geleia caseira de morango em cima, daí vai morango e ganache de chocolate nobre no meio. É uma delícia, assim, as comidinhas são todas A muito cuca deliciosas. de linguiça do Klaus, né? Exato. Ah, É uma linguiça. cuca com linguiça. A linguiça já que é linguiça. Remete à linguiça da rua, que, né? Não, e uma iguaria porque a cuca é feita pelos alemães. Assim como a linguiça foi trazida pelos alemães aqui, a cuca também. E o açougueiro dos crimes do Rua do Arvoreiro, porque o assassino era um catarinense, o José Ramos. E o açougueiro era o cara que tecnicamente fazia a linguiça, né? Então, se tu pensar que a linguiça, cara, era uma grande iguaria, foi uma novidade na cidade, incrível, em Porto Alegre, porque não tinha geladeira, não tinha refrigerador. Cara, quando chega ali, então tu só comia animais frescos, né? Peixe, aves, né? Frango. Então, quando chega, cara, a linguiça, isso é realmente incrível. E sendo uma iguaria, é nobre, né? Só pessoas aristocratas poderiam saborear aquilo. Então, agora tu tem uma coisa que dura semanas sem ser refrigerado. Olha que fantástico. Aquilo era maravilhoso. Então,
misturar a cuca com linguiça e é uma coisa... É bem nosso É bem nossa. Nossos gringos. Total nossa. Doce, Agora, mas doce. aqui a tua cuca tem um viés e a tua linguiça tem outro viés. Exato. A tua linguiça tem uma história pra contar. Tem uma história Sabe? pra Tem algum outro prato, assim, que seja referente às coisas? A gente tem um brownie que ele vai com uma lápide em cima, parece um cemitériozinho. Total, Assim, parece daí um se chama cemitério. cemitério da matriz. Parece aquilo ali, ó. terrinha. É uma terrinha, parece aquilo ali. ó. Não Você sei tem um se não tem cemitério foto. atrás, ou É. impressão minha? Aham, a gente tem um Tem cemitério. um cemitério lá das casas. Que é homenagem ao cemitério da matriz. Cara, não, e daí tem um Tá, cemitério... mas parecia nada tá errado lá, né? Não, aí olha só, aí eu tava esses dias limpando lá, e aí um vizinho meu falou assim, bah, cara, o dia que tu matar alguém enterrar, ninguém vai saber. Ninguém vai saber. Ninguém vai saber, cara. Lá tava eu com uma pá, cara, limpando. Não, o pior é que tu tá fazendo em Pangapá e aparece alguma coisa dele que tu não sabia que tava, tá ligado? Que é o pior ainda, Não, né? o pior é nem eu saber que tava, imagina. Exatamente. Isso é um- Agora, os móveis que estão ali, tudo assim, foi essa garimpagem da estética da casa foi pensada em cima de temas ou é, tipo, coisas que remetem a uma coisa mais... Não, tem... As Down, mesas assim, vamos as falar. duas mesas grandes são mesas mediúnicas. Ah. O piano, esse piano é o piano que tocava sozinho numa casa de uma senhora falecida Não, pode estar falando sério. da zona sul de Porto sério? Alegre. aham. E aí eu comprei... Ficava sozinho. Cara, E ele tá lá. Tá lá. E aí, Tá bom. esse também aconteceu uma coisa comigo também lá na casa com esse piano. Cara, só aquele quadro ali, ó, nunca mais na Ah, que vida volta. maravilhoso. Não, e aquele E olha- quadro, Só aquele quadro ali, nunca- também, ele apareceu misteriosamente por um anônimo, assim, que nos entregou o quadro. E contou uma história que a gente nunca pode revelar a história pra ninguém. É. E a gente cumpre o desafio, porque não sabe o que vai acontecer se um dia a gente revelar. Ah, sabe? se contar vai dar ruim. Sim. É, Segundo sei ele- lá, eu não sei o que Segunda pode pessoa, acontecer. Deixa Segunda quieto, pessoa. deixa quieto, não mexe com quem tá quieto. Exato. Tudo ali a gente comprou, que tinha, tudo que a gente comprou, os móveis, a mesa veio de única, uma veio de Tapera, a outra veio de Pelotas. Tá, mas peraí, o piano tocava O sozinho. piano tocou cara, não, e detalhe, uma vez, ele não tocou sozinho que eu saiba ainda ali no café, né? Mas um dia eu tava dormindo na parte de cima lá, descansando, e tava eu e a Martina. Quando que eu ia dormir nesse negócio? Tá maluco? Por Não, eu nada. dormo- Eu ia dormo fechar meu lá olho. Várias vezes. E aí eu tô deitado, e foi no segundo, terceiro dia que ele tava lá. E aí daqui um pouco, cara, eu escuto o piano tocar assim. Não. E eu, meu Deus, eu não acredito, tá acontecendo aqui, né? O piano tá tocando. E aí Martina, eu vou avisar, a Martina não tá do meu lado. Eu disse, nossa, já imaginei que a Martina virou um zumbi. E né? tô sozinho na Ela casa. sonâmbula, né? Ela tá lá tocando piano assim, fantasmagoricamente. E eu tô sozinho na casa. Cara, no que eu abro a porta do quarto, pá, um clarão, os olhos, meu Deus, eu tô achando que é de madrugada, 2 da manhã. Clarão, você não conseguia olhar. É, a luz veio te buscar. Era 11 da manhã e a minha vizinha tocando piano. Sempre tocou, eu nunca tinha assustado. Sempre tocou. Ah, tua vizinha não era daquele piano. Não, na casa dela, no prédio do lado. Passando mal já aqui, cara. Meu Deus, vai chegar lá, vai estar tipo o Michael Não. Jackson no thriller, tá ligado? Todo Sim. piano assim, todo errado, todo verde. Cara, não, e detalhe, depois daquele dia eu passei a ouvir sempre ela tocar, porque ela sempre tocou, eu Ah, não sim, tinha mas assustado. não tinha ouvido É. apurado ainda pra... Exato. Mas é que teu cérebro não tava pensando em pianos ainda, até aquele dia. Até aquele momento. Até o dia que tu pensou, meu Deus, já Cara, os tem primeiros piano. dias foram muito loucos. A gente passou também pelo ritual da casa, que é quando tu aluga, compra uma casa assim, tu tem que, caso quando ela tem mais de 100 anos, tu tem que passar uma noite pra ver se a casa quer que tu fique ali ou não. A casa pode te rejeitar. Você vai aparecer no Chaves, no Scooby-Doo, tá aí, o contrato diz que tu tem que passar uma noite na casa. Cara, é um lance meio assim, místico. Então, pô, o Chaves é pura filosofia, Mas né? não passou Os uma espíritos. noite na casa. Passamos e foi caótico, foi caótico. Caótico, defina caótico. Cara, Nós temos mais 3 minutos, me defina caótico. Criança correndo pelas escadas, Não, trinque na porta, não, forçando. não pode ser. Tem uma hora que eu achei que tivesse gente mesmo, cara. Eu ia chamar a polícia. Pensei, não é espírito, acho que tem alguém aqui mesmo. Vamos chamar a polícia pra... Eu vou chamar a polícia, porque arrombaram. Ah, mas é um gambá em cima do telhado. Cara, era O cara quer muito se consolar, tá ligado? Se acreditar que é um negócio. tem tudo, cara. Pode ser espiritualidade, pode ser autossugestão, pode ser a Sim. madeira instalando, pode ser um gambá. Cara, pode ser uma série de coisas. O fato é que eu não tenho uma resposta e eu, como eu falei, eu gosto do mistério, eu me conformo com o mistério. Eu não quero a resposta. O Egito tinha muito... Egito significa mistério, né? O Egito contemplava o mistério como mistério. É uma coisa muito nossa de ocidental de Querer desvendar. Responder o mistério. Ah, o mistério na verdade. Não tem na verdade. Não, mas no café eu quero que todos os mistérios fiquem lá, de boinha. Só quero tomar um cafezinho e comer uma Red Velvet. Só o que eu quero, tá ligado? Vamos fazer o serviço aqui, cara. O endereço direitinho, o horário que funciona. É na Rua Coronel Fernando Machado, número 513. A gente funciona de terça a domingo. Tá. Na terça-feira é das 2 às 8. Quarta, quinta e sexta é da 1 às 9. E sábado e domingo é das 10 da manhã às 9 da noite. Ufa. E a gente Vai até também meia-noite. tem a Tipo, parte- meia-noite. Não. A gente tem shows e tem eventos, porque na parte de Isso. cima do teatro a gente tem o Teatro dos Vampiros, onde Ah, tem legal. sarau, shows de artistas, teatro.
Então, a parte também dos livros, além dos livros que são acervos da casa, que são livros raros, que contam a história da cidade, não estão mais em circulação, tem livros de novos autores de terror, da cena. Então, e tudo que a gente vende lá, desde brinco, agenda, velas de cera, tudo feito por produtores locais. Legal, mais espaço. É uma curadoria legal e espaço legal pra expor o trabalho dessa galera também. Exatamente. Seus ídolos, é o seguinte, põe aqui de novo o Instagram deles por obséquio, pra galera poder seguir ali, entender como é que é a loucura do Café Mal Assombrado. André Martina, André, muito obrigado. Muito obrigado. Mesmo. Irei lá, mas não irei sozinho, obviamente, né, cara? Eu vou lá com uma galera e ali pelas 2 da tarde, não tem perigo de estar escuro, tá ligado? Vou fazer xixi no banheiro, vai alguém comigo, pelo amor de Deus, eu não vou sozinho, não passo sozinho legado aqui. Mas, cara, espaço muito legal e é muito legal quando tem espaços que criam experiências, tá ligado? Que realmente tá faltando e é o diferencial de vocês. Então, certamente estarei por lá em breve, mas tô ficando por aqui, tô de volta amanhã, a partir das 5 horas da tarde, com mais um Multimix, já sabe, né, cara? Curte aí, curte nas redes sociais e dá uma olhadinha como irado é o Café Mal Assombrado, pra gente se encontra por lá. Feitoria, até amanhã, falou aí.